Ucrânia se arma para a guerra, Putin em choque. Nega armas, novos drones e aliados se voltando contra Moscou. O céu está prestes a mudar e Putin sente isso. A Ucrânia está sendo armada como nunca antes. Caças de linha de frente, helicópteros de ataque e transporte, enxames de drones navais e de ataque, um arsenal letal se acumulando mais rápido do que Moscou consegue agir. Imagine dezenas de caças modernos em andares ucranianos, mísseis guiados por equipes ocidentais e drones navais assassinos rondando o Mar Negro. O Kremlin está em modo de pânico total. Comandantes gritam frases de propaganda nas extremidades e o círculo do ditador corre atrás de respostas enquanto a pressão dos aliados aumenta com sanções, cortes de gás e uma ajuda militar sem precedentes. Isso não é preparação, é uma escrita das regras. O equilíbrio de poder está mudando. Será isso o ponto de virada? Ukraine Today. Sou Maria Ferovonova. Notícias. A Suécia está entrando em cena com um enorme reforço militar para a Ucrânia. Estocolmo está discutindo um possível acordo para fornecer até 120 caças Gripen suecos de última geração, uma medida que representaria o maior acordo de exportação na história da produção dessa aeronave. Esse acordo histórico pode redefinir o equilíbrio de poder nos céus e dar à Ucrânia uma vantagem tecnológica decisiva sobre o agressor. Iniciamos o processo para que a Ucrânia adquira caças Gripen. E esperamos que contratos futuros nos permitam obter não menos que 100 dessas aeronaves. O caça JAS-39 Gripen, desenvolvido pela Saab, é uma plataforma multifuncional projetada para operações aéreas, terrestres e marítimas. Graças à sua alta agilidade, baixo custo operacional e capacidade de se adaptar a ambientes exigentes, ele é amplamente considerado uma das aeronaves mais eficazes de sua categoria. E a Rússia vai pagar por esses caças com seus próprios ativos congelados. Isso foi anunciado pelo ministro da Defesa do país, Paul Johnson. Segundo ele, tal acordo é possível e várias opções estão sendo consideradas. Estamos considerando a possibilidade de usar ativos russos congelados. Um desses caças custa cerca de 85 milhões de dólares, então um pedido de 100 aeronaves chegaria a aproximadamente 8 bilhões e 500 milhões de dólares. A questão do uso dos ativos russos congelados já vem sendo discutida há muito tempo dentro da União Europeia. Antes da cúpula da União Europeia, pode ser que líderes do bloco cheguem a um acordo, porque o principal opositor, Viktor Orbán, da Hungria, não estará presente. A Ucrânia lançou oficialmente a aquisição dos helicópteros de ataque Bell A-1ZP e dos helicópteros de transporte U-1Y Venom. O processo começou com a assinatura de uma carta de intenções entre o governo ucraniano e a Bell. Isso marca mais um passo importante no fortalecimento do poder aéreo da Ucrânia e sinaliza que Kiev está rapidamente construindo uma nova geração de aviação capaz de atacar e manobrar com precisão letal. Essa iniciativa já está em desenvolvimento há algum tempo e aguardamos ansiosamente sua conclusão. De acordo com a empresa, o acordo prevê uma variação das abordagens de cooperação industrial, assim como a colaboração entre a Bell e o governo dos Estados Unidos, com o objetivo de viabilizar a venda por meio do Programa de Vendas Militares Estrangeiras. O A-1ZP e o U-1Y Venom RB, atualizações de última geração dos lendários helicópteros A-1 Cobra e o Iroquois, sendo este último um ícone da era do Vietnã. Do ponto de vista da necessidade urgente de substituir o Mi-24 e Mi-8 da era soviética, os helicópteros da Bell também são vistos como uma dupla complementar. Eles compartilham cerca de 85% das peças, o que simplifica drasticamente a manutenção e a logística. Qualquer cooperação com a Bell também deve ser vista como uma oportunidade potencial de estabelecer suas instalações de produção na Ucrânia, ativos que, sem dúvida, seriam totalmente utilizados a longo prazo. Como esses supercaças poderiam mudar o rumo da guerra e o que isso significa para a Ucrânia será explicado no relatório a seguir. Um dos maiores e mais populares canais russos no Telegram, o Diva Maiora, com uma audiência de mais de 1 milhão de inscritos, republicou a notícia sobre a compra de helicópteros de combate e transporte pela Ucrânia. Estamos falando do Viper e do Venom. A fabricante, Deutestron, anunciou a assinatura de um memorando de intenções para desenvolver a cooperação com a Ucrânia. Foi assinado um acordo para avaliar abordagens de cooperação industrial como parte de uma possível compra de helicópteros. A A-1Z e o A-1Y. O Venom é um helicóptero de transporte, enquanto o Viper é um helicóptero de ataque que carrega mísseis Eufire. Ambos podem usar foguetes de 70 mm, o que basicamente significa ápticos, e o Venom pode ser equipado com uma mini-Eagle. E, relembrando as práticas americanas, a Ucrânia pode usar esses helicópteros para abater drones como o Zero.
O interesse da mídia russa na compra desses helicópteros sugere que o Kremlin entende isso. Com o aparecimento dessas aves nos céus ucranianos, o sistema de defesa aérea se tornará muito mais eficaz na luta contra os drones de ataque Shahed. Helicópteros de ataque. Os helicópteros Bell estão sendo comprados para substituir os obsoletos Mi-24 e Mi-8, que já ultrapassaram sua vida útil há muito tempo. 85% das peças do Viper e do Venom são idênticas, o que significa que a manutenção é barata e simples. O Viper foi criado durante a Guerra do Vietnã, em 1965. E já nos anos 2000, ele recebeu novos motores e rotor, aviônicos atualizados, um sistema de controle de fogo, melhorias abrangentes de sobrevivência e ampla digitalização. Em termos de capacidades, o Viper está quase no mesmo nível do melhor helicóptero de ataque do mundo, o Apache. O Apache é objetivamente mais potente, já que é uma máquina com peso máximo de decolagem de 14 toneladas contra 8,4 toneladas. O raio de combate do Apache é de 300 km, enquanto o do Viper é de 243 km. Além disso, o armamento principal do Apache é mais numeroso, podendo levar até 16 AGN, 114 Euphires, contra 8 no Viper. Mas a carga típica de combate no Apache é bem parecida. O Viper carrega 8 Euphires e 2 pods de foguetes Hydra não guiados de 70 mm. Quanto aos canhões automáticos, é 30 mm contra 20 mm. Um acordo já foi assinado referente à avaliação de abordagens para a cooperação industrial no âmbito da compra dos helicópteros Viper e Venom. Temos orgulho de anunciar esse acordo e a possibilidade de entregar esses helicópteros incríveis para a Ucrânia. Essa iniciativa já está em desenvolvimento há algum tempo e estamos ansiosos pela sua conclusão. Jeffrey Schlosser, vice-presidente sênior da Bell. Além da aquisição de helicópteros de transporte e ataque, a Ucrânia em breve receberá outro lote de caças F-16. A ministra da Defesa da Bélgica declarou que já no início de 2026, as novas aeronaves entrarão em serviço na Ucrânia imediatamente após a Bélgica receber seus novos F-35. Continuamos recebendo as entregas conforme o cronograma. Os 3 primeiros F-35, e não 4, já chegaram. Agora eles precisam se tornar operacionais. Acho que isso vai levar 1 ano ou 1 ano e meio. Assim que tivermos capacidade operacional, poderíamos transferir nossos F-16 para a Ucrânia. Essa é uma fase muito importante. Eu sempre explico isso para os ucranianos. Assim que pudermos, vamos transferi-los. No entanto, não se esqueça de que nosso país tem capacidade de DCA e desempenha um papel importante na política de dissuasão nuclear da OTAN. Esse é o alicerce da nossa doutrina. El Frantin, ministro da Defesa da Bélgica. Este ano, a Ucrânia recebeu 2 F-16 da Bélgica para peças de reposição. De acordo com o acordo de segurança entre a Ucrânia e a Bélgica, esta última deverá entregar 30 caças F-16 até 2028. Em junho de 2025, a Ucrânia já havia recebido mais de 40 F-16 de seus aliados. Cada voz importa. Junte-se à nossa comunidade. Apoie o jornalismo independente e ajude-nos a trazer a verdade da Ucrânia. Torne-se um membro da Ucrânia hoje. Junte-se a nós agora. O mar acabou de se tornar mortal. A Ucrânia lançou 9 tipos de drones navais Barracuda, desde plataformas que carregam mísseis até monstros kamikaze de 1 tonelada. Refetas costeiras, centros logísticos e navios de guerra agora enfrentam de repente uma nova e brutal ameaça. Enxames furtivos capazes de abrir buracos em portos e afundar as linhas de suprimento dos invasores. Esta é a guerra naval reescrita, e para o ocupante, é um pesadelo acordado. Eles podem ser agrupados em 4 tipos. O primeiro grupo são os modelos padrão, o segundo é construído sobre a plataforma Chat Sky. O terceiro é uma variante maior, provavelmente baseada em pranchas de esqui aquático. E o quarto grupo consiste em uma única embarcação, um barco maior, de maior alcance e mais potente. A série de drones navais Barracuda está sendo desenvolvida pela empresa americano-europeia 2D e FAI Tech em cooperação com sua divisão homônima ucraniana. De acordo com a empresa, esses drones são destinados não apenas à defesa costeira, mas também a ataques de longo alcance, por exemplo, contra portos em Sebastopol ocupada e outros mares. Até agora, porém, eles só foram observados operando no rio Dnipro e em seu delta. A indústria de drones navais da Ucrânia continua ganhando força e os sistemas não tripulados ucranianos permanecem entre os líderes globais.
O Serviço de Segurança da Ucrânia revelou uma nova geração de drones marítimos Sea-Baby, os mesmos modelos que participaram de várias operações de destaque no Mar Negro, incluindo o ataque à Ponte da Crimeia. Esses Sea-Babies aprimorados prometem ainda mais alcance, capacidade de carga e precisão, um verdadeiro pesadelo para as frotas russas que já aprenderam a temer esse nome. Nossos drones mudaram o equilíbrio de poder no Mar Negro e provaram sua eficácia. A nova geração de drones Sea-Baby é ainda mais avançada. O trabalho para limpar o Mar Negro da frota russa vai continuar. O inimigo vai sentir toda a força das nossas inovações tecnológicas. As novas variantes contam com motores aprimorados e sistemas de navegação modernos. Elas podem percorrer mais de 1.500 quilômetros e carregar até 2 toneladas de carga útil. Os desenvolvedores do CBU apresentaram 2 tipos, um equipado com uma metralhadora em suporte com mira automática giroscopicamente estabilizada e outro com um sistema de lançamento múltiplo de foguetes no estilo Grad. O SBU é o arquiteto de um novo tipo de guerra marítima. Estamos constantemente buscando meios eficazes para preservar a vantagem da Ucrânia no Mar Negro pelo maior tempo possível. A missão do presidente Volodymyr Zelensky é neutralizar a poderosa frota russa do Mar Negro. Estamos trabalhando ativamente nisso. A agência também destacou que continua desenvolvendo novos tipos de armas que já estão sendo usadas em operações. Os detalhes permanecem confidenciais. Graças aos drones marítimos, a Rússia foi forçada a retirar a maioria de seus navios para Novosibirsk, o que permitiu à Ucrânia abrir o corredor de grãos. A Europa se mantém firme, unida em sua determinação de apoiar a Ucrânia e desencadear mais uma onda de ataques devastadores contra a Ucrânia. O objetivo é claro, sufocar o regime de Putin até a rendição, se não pela força, então pelo colapso econômico. Nesta quinta-feira, a União Europeia deve aprovar seu pacote de 19 seções, enquanto os Estados-membros caminham para um embargo total ao gás russo e medidas abrangentes sobre os ativos russos congelados. Uma a uma, as últimas veias financeiras do Kremlin estão sendo cortadas, e o tempo para Moscou está se esgotando. Todos os detalhes de última hora no nosso relatório. A Europa está demonstrando determinação. 3 grandes decisões estão prestes a ser tomadas. Um novo pacote de sanções, a rejeição do petróleo e gás russos, e até mesmo o uso de ativos russos. A UE está aumentando a pressão sobre a Rússia, sabendo que o Estado terrorista só responde à força. Estamos vendo os esforços de Trump para estabelecer a paz na Ucrânia. Claro, todos esses esforços são bem-vindos, mas não vemos a Rússia realmente buscando a paz. A Rússia só entende a força e só negocia quando é realmente obrigada a isso. Por isso, é claro, estamos discutindo o que mais podemos fazer. O novo pacote de sanções da UE será aprovado já na quinta-feira, 23 de outubro. Essa é a convicção da alta representante da UE para assuntos externos e política de segurança, Kaja Kallas. O pacote será diferente dos anteriores. As restrições vão afetar de uma só vez 3 áreas-chave: energia, serviços financeiros e comércio. A mudança na abordagem das sanções já havia sido mencionada no início de outubro pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Segundo ela, a UE não vai mais propor sanções em fases, mas sim buscar medidas mais rigorosas. No entanto, não se deve esperar resultados rápidos. As novas restrições são pensadas para o longo prazo. Não se pode dizer que o 19º pacote de sanções, que ainda deve ser aprovado esta semana, seja realmente inovador, já que várias de suas disposições têm efeito postergado. Bem, por exemplo, a recusa do GNL russo a partir de 2027. E temos que entender que agora estamos em outubro de 2025, portanto, ainda resta mais de um ano de período de transição. As coisas não correram bem com esse pacote. O principal obstáculo, surpreendentemente, acabou sendo a Áustria. Viena já havia se recusado a concordar com novas restrições, a menos que a União Europeia liberasse parte dos ativos russos para compensar o banco austríaco Raiffeisen pelas multas impostas por um tribunal russo. Mas ninguém apoiou as exigências da Áustria, e os austríacos mudaram radicalmente de posição. Surpreendentemente, nem mesmo a Hungria planeja bloquear um novo pacote. Não temos planos de bloqueá-lo. Conseguimos remover todas as medidas que contrariariam nossos interesses nacionais. As ações de Trump, seus sucessos no Oriente Médio, tudo isso cria um pano de fundo político adicional. E um certo incentivo para que alguns opositores dentro da própria UE, falem menos sobre o bloqueio. Sanções anti-Rússia. Por exemplo, podemos ver que a Hungria acabou cedendo, mas obviamente também existem as relações diretas entre Orbán e Trump.
No entanto, embora a Hungria não tenha bloqueado o 19º pacote de sanções, tentou influenciar a decisão de abandonar o gás e o petróleo russos. A Eslováquia fez o mesmo. No dia anterior, o Conselho da UE apoiou o abandono completo, por parte da União Europeia, dos combustíveis fósseis russos. A decisão foi apoiada por uma esmagadora maioria de votos, mas não a Hungria e a Eslováquia. No entanto, o voto deles não foi tão importante assim. Decisões fundamentais precisam ser tomadas por acordo unânime, ou seja, sim, por todos os 27 membros da União Europeia. Mas, para uma série de questões específicas, considera-se suficiente uma maioria qualificada. Ou seja, 55% dos Estados-membros da UE, representando mais de 65% da população da União Europeia. Portanto, neste caso, entendemos que várias questões ainda estão sendo transferidas para o nível de maioria qualificada. A proposta em questão prevê uma proibição legalmente vinculativa de qualquer importação de gás da Rússia, incluindo gás natural liquefeito, após 1º de janeiro de 2028. Ao mesmo tempo, as importações de novo gás da Rússia serão proibidas a partir de 1º de janeiro de 2026. No entanto, para contratos já existentes, está previsto um período de transição. Contratos de curto prazo até junho de 2026 e contratos de longo prazo até o início de 2028. O Conselho da UE, como já mencionamos, apoiou a proposta apesar de 2 obstáculos. Agora, a questão está nas mãos do Parlamento Europeu. O documento precisa ser aprovado por ele. Mas esses não são os únicos golpes na economia do país agressor. Além das receitas futuras, a Europa também planeja confiscar os fundos atuais do Kremlin. Estamos falando de ativos russos congelados. Parte desse dinheiro está planejada para ser usada para conceder um empréstimo à Ucrânia. Não se trata de confisco. Ou seja, estão elaborando uma forma que permita o uso do rendimento desses ativos, mas sem confiscá-los. Então, se ou quando a Federação Russa pagar reparações à Ucrânia, o acesso a esses mesmos ativos será então restaurado. De acordo com publicações ocidentais, o trabalho sobre essa questão se intensificou após as conversas entre Trump e Zelensky em 17 de outubro. Supostamente, o presidente da Ucrânia foi pressionado pelo líder americano, e parece que a UE decidiu se mostrar mais assertiva para que também seja levada em consideração. Já nesta semana, os políticos vão tentar chegar a um acordo sobre o uso dos ativos russos congelados. Eles com certeza vão discutir isso. Eu não espero uma decisão agora, já que ainda há tempo, de acordo com acordos anteriores. Mas está claro que, para os anos orçamentários de 2026 e 2027, será necessário adotar opções consolidadas e sérias. E entendemos perfeitamente que, neste momento, o Ocidente simplesmente não tem outra escolha a não ser seguir pelo caminho de um empréstimo de reparações para a Ucrânia. Porque o financiamento necessário é realmente extraordinariamente grande. Se os políticos europeus conseguirão chegar a um acordo, ainda é uma questão em aberto. Mas a determinação da Europa em suas ações recentes traz esperança. A União Europeia não vai simplesmente obedecer cegamente ao Trump, mas está pronta para ajudar e agir. O que você acha dos últimos acontecimentos? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e fique por dentro das principais manchetes. Vem mais por aí!